Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o atomismo e o modelo atômico de Dalton. Então, como já vimos nas aulas anteriores, o nosso universo basicamente é constituído por matéria e energia, sendo a matéria, então, associada àquele material físico do universo, né? São as partículas que possuem massa, ocupam lugar no espaço, então tudo isso é constituído de matéria. Mas de que essa matéria é formada? Então, isso é uma pergunta, né, que intrigava desde os primeiros filósofos, primeiros, né, cientistas, pensadores. Então esse interesse era muito antigo e a gente tem registros então do filósofo Demócrito entre 460 e 370 a.C. que ele viveu. Ele propôs o seguinte, que a matéria deveria ser constituída de partículas invisíveis muito pequenas, as quais ele chamou então de átomos. Então a palavra átomo significa indivisível. Então o que ele quis dizer nessa época? Que se eu pegasse ali qualquer tipo de material, então por exemplo, uma pedrinha de metal, então eu conseguiria dividir ela várias e várias vezes até que eu chegasse num pedacinho ali indivisível, que seria então o átomo, aquela partícula então que formaria todo o material físico do universo. Porém, pouco após ele lançar essa ideia, Platão e Aristóteles, que eram filósofos muito famosos, né, muito reconhecidos da época, criticaram muito essa teoria dele, dizendo que não poderiam existir partículas indivisíveis. Então, aí enfraqueceu a visão atômica proposta por Demócrito. Somente lá no século XVII que ressurgiu então essa discussão da possibilidade de existência do átomo. Então, lá no século XVII, com a Revolução Química, com a Revolução Científica, então a gente tem o início de estudos de gases e reações químicas. Então, dessa forma, conseguia-se então resultados que corroboravam com a ideia de que a matéria era constituída então por elementos e que esses elementos químicos, então a gente tinha partículas fundamentais que formavam essas substâncias. Então Dalton, lá no início de 1800, então a gente já vê que demorou muito tempo para o desenvolvimento da teoria atômica se iniciar, então ele apresentou uma teoria baseada em alguns postulados. Primeiro ele disse o seguinte: cada elemento seria composto de átomos. Estes átomos, então, seriam idênticos para o mesmo elemento. Nas reações químicas, estes átomos não são alterados, e que os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Então, basicamente, nesses quatro postulados, o Dalton então traz uma teoria mais aperfeiçoada do que aquilo que foi proposto lá atrás por Demócrito. E o interessante é que estes postulados de Dalton, para o conhecimento que se tinha na época, conseguiu explicar muitas questões dentro da química, como as reações químicas, algumas propriedades da matéria. Então, basicamente, o átomo de Dalton, a representação gráfica dele é essa daí. Então, é uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Então, basicamente, os pilares aí da proposta do modelo de Dalton seriam essas propriedades aí para o átomo. Então, a gente vai estudar um pouquinho melhor agora qual a importância desse modelo e depois onde que ele falhou ao longo das próximas aulas. Então, basicamente, de acordo com o modelo de Dalton, então, se eu tenho o átomo de um elemento, basicamente eu tenho então essa esfera maciça, que possui umas propriedades, né, características daquele elemento químico. Se este elemento então comporta-se como uma substância simples diatômica, então, por exemplo, o O2, a molécula de oxigênio, então eu tenho dois átomos com as mesmas propriedades combinados entre si, formando então essa substância simples. Já no caso das substâncias compostas, como por exemplo a água, então eu teria então um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, como a gente pode perceber, a gente tem diferentes propriedades, né, tamanhos, entre outros, entre os dois elementos que formam essa substância composta.
A teoria de Dalton, então, ela vai explicar para a gente várias leis simples de combinação química que a gente tinha até a época dele. Então, a lei de Dalton das proporções múltiplas traz para a gente que, quando dois elementos formam diferentes compostos, a proporção da massa destes em um composto vai estar relacionada à proporção da massa do outro através de um número inteiro pequeno. Então, basicamente, se eu tenho então, a reação do carbono com o oxigênio, a oxidação, então, eu vou ter formando então o CO2, resultante o quê? Da combinação de um átomo de carbono com as suas propriedades características com dois átomos de oxigênio, formando então o CO2, conforme representado à direita da setinha. Então, basicamente, pessoal, as principais características do modelo de Dalton são essas, e até a nossa próxima aula.